O que? De ortopedia funcional dos maxilares. E o tema é: vamos falar sobre isso? Que significa conversar e conversar sobre um assunto que pouca gente conversa, que pouca gente tem informação. Então, hoje eu decidi falar sobre algumas funções. Como será que deveria ser as funções normais, né? Então, o bebê, quando ele nasce, ele deveria respirar pelo nariz. Porque se ele respira pelo nariz, ele vai fazer todo o desenvolvimento da face. E esse desenvolvimento da face está preparado para essa respiração nasal. Então, é como se o programa nosso já viesse com uma parte genética e uma parte funcional. Então, eu nasci, eu preciso respirar pelo nariz para manter funcionando esse sistema, para manter crescendo e desenvolvendo esse sistema. Aí, o bebê nasce respirando pelo nariz, não deve passar por grandes intercorrências. Se acontecer alguma intercorrência e ele começar a respirar pela boca, tem que retornar a respirar pelo nariz rapidamente, certo? Se isso não acontece, a gente tem que providenciar, limpar, fazer limpeza do nariz, fazer lavagem, e até o médico para saber como fazer para isso retornar, certo? Ou para o dentista, porque é importante que o bebê respire sempre pelo nariz. Porque o nariz vai fazer desenvolver toda a face, essa parte inferior da face. Bom, e depois? Depois, para isso ele teve que ter selamento labial, lembra? Para poder pegar o bico do peito, continuar respirando pelo nariz. Então, ele deve ser amamentado, porque a amamentação faz movimentos de protrusão e retrusão. Com esse movimento de protrusão ele abaixa, protrui, fecha e retrui. E esse movimento vai fazendo desenvolver a região do côndilo ou da cabeça da mandíbula e da mandíbula que nasce mais para trás e que aos poucos vem vindo mais para frente, conforme o bebê vai respirando. O que mais? Então ele tem que respirar pelo nariz, ser amamentado e depois, com bastante tempo de amamentação, com essa maturação dessa musculatura, ele tem que começar a mastigar. E o bebê não nasce pronto para mastigar como ele nasce pronto para respirar pelo nariz. Ele nasce pronto para isso e aí ele está semi-pronto para mastigação. Então ele começa a treinar a sua mastigação. Então ele põe um pouquinho para frente, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro lado. Mas ele vai testando, vai fazendo um teste de como ele pode fazer essa respiração. Essa mastigação. E aí ele vai estabelecendo sinapses, vai fazendo uma mastigação uma hora para um lado, outra hora para o outro. E aí depois ele vai conseguir, nesse momento, ir fazendo essas sinapses e aprendendo a fazer sua mastigação, que no final deve ser bilateral alternada. Então, de um lado, do outro lado e alternadamente, de um lado, do outro lado. Pode fazer duas de um lado, duas de outro? Pode fazer uma de um lado, outra de outro, três de um lado, outra de outro, depois duas desse lado, mais uma desse lado, desde que ele esteja fazendo bilateral alternada. E lembra, ele teve selamento labial, ele respirou pelo nariz, então essa mastigação vai ser sincronizada com a respiração, com a deglutição, que deve ser uma deglutição normal. O que quer dizer uma deglutição normal? Uma deglutição que não precisa fazer exageros de movimentos. Por exemplo, a língua está ali bem posicionada aqui na região da papila, superior e anterior, e ela não precisa nem fazer movimento de cabeça, nem movimento de lábios, nem curvar o rosto, nem virar a cabeça para um lado ou para o outro. Qualquer uma dessas coisas é considerado atipia, ou seja, não é mais uma deglutição típica. Então, essa criança vai respirar pelo nariz, fazer selamento labial, ser amamentada no peito, procurar nem usar nunca a mamadeira, nem a chupeta. Se ele puder passar por essa fase sem usar mamadeira, sem usar chupeta, sem usar nenhuma daquelas fraldas e sem colocar o dedo na boca, ideal, perfeito. Se ele não conseguir, então que seja a chupeta, porque a chupeta é menos lesiva, menos invasiva do que o dedo, certo? E se aí ele conseguiu passar por tudo isso, então ele está querendo mamar à noite antes de dormir e já está tirando a amamentação, então vamos dar leite, se é o caso de dar leite, se você concorda, se ele não tem problema com os lácteos, se ele não tem alergia
Então você vai dar em quê? Naqueles copinhos de transição, aqueles copos com canudinho. E aí ele está preparado já para mastigar, para sorver. Ele já aprendeu a deglutir corretamente, a sua língua está bem posicionada, seu lábio está selado e ele respira pelo nariz ainda e vai continuar respirando por toda a vida. Essa é uma sequência que deveria ser assim. E quando não é assim, começam os desvios de função e os grandes problemas. Mandíbula para um lado, mandíbula para o outro, língua mal posicionada, lábio aberto, entreaberto, respiração ruim. Então, hoje, a dica de hoje é essa. Preste atenção nas funções do seu filho pequenininho, seu bebê. Preste atenção se ele se manteve assim. E se não, vamos atrás do dentista, correndo. De preferência de um ortopedista funcional dos maxilares. E essas funções têm que estar assim para sempre. No seu bebê, na sua criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vamos acompanhar isso? Bom, no próximo vídeo a gente fala mais. Vamos falar mais sobre isso? Ortopedia funcional dos maxilares. Márcia do Amaral Sampaio. Dá um gostei, um joinha, um curtir aqui embaixo. E vamos falar mais sobre isso. Até o próximo. Tchau.